Olá, turma! Hoje nós vamos estudar a unidade 2, capítulo 2 do livro. Vocês encontram esse assunto na página 53. Nesse capítulo, nós vamos relembrar algumas características textuais do artigo de divulgação científica e estudar a ortografia de expressões semelhantes. Vocês deverão fazer a leitura do artigo que tem o título Uma Chance para o Futuro. Embriões híbridos de rinocerontes criados em laboratório podem livrar o mamífero da extinção. A autora do artigo é a Jennifer Thomas e foi publicado na revista Veja, São Paulo. O texto diz a respeito da criação de embriões de rinocerontes em laboratório, o que pode contribuir para recuperar as populações desses animais. Com base no vídeo anterior, onde nós discutimos a respeito da estrutura textual do artigo de divulgação científica e a leitura do texto, vocês poderão fazer a interpretação textual do livro, tá ok? Na página 56, nós vamos ler o que aprendemos com o estudo do artigo de divulgação científica. Os artigos de divulgação científica têm o objetivo de estabelecer uma ponte entre as pesquisas científicas e o público leigo. Em geral, na introdução, o produtor do texto tenta contextualizar o tema e atrair a atenção do leitor. No desenvolvimento, são apresentados argumentos e as citações de teorias ou de pesquisadores. Na conclusão, deve-se reafirmar a teoria científica ou teorias, que comprova o tema em discussão ou prevê futuras pesquisas sobre o que se discute. Frequentemente, esse gênero textual é escrito em terceira pessoa, em um tom impessoal e usa léxico próprio da ciência que está sendo abordada. Léxico são palavras, tá ok? Na página 59, nós vamos estudar o emprego de algumas palavras que têm a escrita parecida, a pronúncia também parecida, mas que têm sentidos diferentes, tá ok? Nesse primeiro momento, nós vamos estudar a diferença da locução prepositiva a fim de e do adjetivo a fim. Nós vamos ler o título de uma notícia. NASA colocará a sonda Kepler para dormir, a fim de economizar combustível. A locução prepositiva a fim de e a locução conjuntiva a fim de que introduzem orações que expressam circunstância de finalidade. Leia mais estes títulos de notícias. Primeiro título: Estou a fim de correr. Segundo título: Identifique sinais que revelam se uma pessoa está a fim de você. A locução prepositiva a fim de é empregada também com sentido de ter interesse ou desejo de fazer algo, ou ainda no registro informal de ter interesse por alguém. Agora leia atentamente os enunciados a seguir. Eles se dão bem, pois têm ideias afins. Familiares que não têm laços consanguíneos são parentes afins. O adjetivo afim é empregado com o sentido de semelhança, afinidade. Resumindo, a locução prepositiva a fim de ou a locução conjuntiva a fim de que dão uma ideia de finalidade, tá ok? Já o adjetivo afim dá a ideia de afinidade. Agora nós vamos estudar o uso do senão separado e o senão tudo junto. Leia o título da notícia extraída de um site que informa a previsão de tempo. Alerta: se não chover daqui a 20 dias, vamos ficar sem água. Leia também o enunciado abaixo. Ele queria saber se não estava tarde para sair. Em senão, se é uma conjunção condicional ou integrante, seguida do advérbio de negação não. Na página 60, nós vamos ler a sinopse do filme O Sumiço da Coroa, direção de Chico Faganello e Marcos Martins. A coroa, o principal símbolo da festa do Divino Espírito Santo, desaparece da igreja da Lagoa da Conceição, em Florianópolis. E agora? Clara e Pedro começam a investigação para tentar recuperá-la, senão a festa pode não acontecer. Mistura de realidade com ficção. O filme une cultura brasileira e aventura.
A palavra em destaque na sinopse é uma conjunção adversativa. Substitua por uma expressão que mantém o mesmo sentido do enunciado. Por exemplo, vocês podem substituir o senão, tudo junto, pelas palavras a não ser, do contrário. Se mantiver o mesmo sentido, ela está empregada da maneira correta. No enunciado a seguir, senão é um substantivo. Que sentido ele estabelece no texto? Vamos ler o exemplo. O trabalho estava perfeito, não havia um senão. Esse senão aí está dando uma ideia de um erro, de um problema, um defeito. A palavra senão pode ser uma conjunção adversativa ou alternativa ou um substantivo. Ao empregar essas palavras, vocês podem fazer algumas substituições. Por exemplo, senão separado, vocês podem substituir por caso não. Senão tudo junto, vocês podem substituir por caso contrário ou a não ser. Se a frase continuar com o mesmo sentido, é porque essas palavras estão empregadas no sentido correto, tá ok? Com isso, eu finalizo o vídeo e até o nosso próximo encontro.